Já, Juninho. Obrigado, viu, meu filho? Olá, meu Brasil querido que me acompanham através das redes sociais, no YouTube, no Facebook, agora no TikTok, no Instagram, através da Central Rodrigo Leite de Produções, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sob a proteção de Deus e o patrocínio de Toninho Braga, Lunanda Roupas e Acessórios, Horta do Buri, juntamente com Maguila, 4 Patas Rações e a Donezinha Alvarez no quadro Vida Animal. Estamos começando o Cidade, o Repórter Cidade, deste sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Desculpa, Juninho, fazer você sair das suas férias. É que eu não acostumo mais com outro diretor me dirigindo. Eu tive que trazer você de volta. Tive que pagar uma boa quantia para você topar de vir para cá. Louvado seja Deus, e você veio. Porque eu não topo mais de ser dirigido por outra pessoa que não seja você. Louvado seja Deus. Gente, o programa de hoje está muito bom. Estamos de cenário novo, estamos de casa nova, ano novo, cenário novo. Só no Visita Record que vai continuar o mesmo cenário. Foi uma decisão minha, uma decisão que eu tomei, que o Visita Record vai continuar o mesmo cenário. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora à seguinte notícia, que traz o seguinte parágrafo. Olha só, hein? Vou ler na minha ficha. Pegaram Alexandre de Moraes com a boca na botija. O que vocês estão querendo insinuar do Moraes? Moraes não cometeu crime, não. Quem tá na papuda é o Bolsonaro. Quem tem que responder pelos seus atos é o ladrão bandido do Bolsonaro. Não é o Moraes, não. O Maduro delatou o Lula e o Moraes porque ele queria um bode expiatório. Ele queria um bode expiatório, ele queria alguém para ele jogar a culpa dele de cima. E conseguiu. A justiça brasileira vai tomar conta. Estão dizendo que pegaram Moraes com a boca na botija. Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma blasfêmia. Vamos ver, Juninho, na notícia urgente do seu Cidade, Juninho. Como pegar o Alexandre de Moraes? Porque ele faz as maiores barbaridades como ministro do Supremo Tribunal Federal, uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades, e nada acontece. Al Capone, maior gangster americano da história, ele foi preso por evasão fiscal, por sonegação fiscal, né? Ainda que chefiasse uma série de crimes, né? E será que esse contrato do Banco Master com o escritório da família Moraes não pode ser, né, a evasão fiscal que levaria a haver uma punição do Alexandre de Moraes? Meus amigos, eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que muita gente tem medo de fazer, mas que precisa ser dita em alta voz. O Brasil ainda é governado pelo povo ou já foi sequestrado por um sistema que não responde a mais ninguém? Porque o que está acontecendo hoje não é normal, não é democrático e muito menos aceitável. É um verdadeiro escárnio com a cara do brasileiro. Decisões absurdas, atitudes provocativas, gente se achando dona do país, agindo como se estivesse acima da lei, acima da Constituição e principalmente acima do povo. Mas você acredita na lei do retorno, na lei da semeadura, que tudo aquilo que plantamos nós colheremos? Deixa eu te avisar uma coisa, quando o povo começa a perceber o jogo, o sistema treme. Fique comigo até o final desse vídeo porque você vai ver o porquê eu já estou indignado e esse vídeo é para você. Antes de continuar esse vídeo, por favor, já te peço, deixe o joinha para o YouTube não enterrar, se inscreva no canal ativando o sininho das notificações e claro, quando chegarmos a 1 milhão de inscritos eu vou sortear um prêmio para um de vocês, 5 mil reais. Então já se inscreva agora mesmo, deixe o joinha e sem mais delongas, bora para mais esse vídeo. Presta atenção porque agora a máscara começa a cair. O que estamos vendo não é um caso isolado, não é um erro pontual, não é interpretação da lei.
É um padrão, é um método e é o poder sendo usado sem limite. Isso é justiça ou é perseguição? Isso é democracia ou autoritarismo disfarçado? E eu quero que você reaja comigo agora e escreva nos comentários o que você está sentindo agora. Revolta, indignação ou medo do que pode vir depois? Como pegar o Alexandre de Moraes? Porque ele faz as maiores barbaridades como ministro do Supremo Tribunal Federal, uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades, e nada acontece. Nada acontece. E ela dizia, ó, Al Capone, maior gangster americano da história, ele foi preso por evasão fiscal, por sonegação fiscal, né? Ainda que chefiasse uma série de crimes, né? E será que esse contrato do Banco Master com o escritório da família Moraes não pode ser, né, a evasão fiscal que levaria a haver uma punição do Alexandre de Moraes? Tomara, porque a gente temos inclusive, a gente tem um depoimento há pouco tempo no Globo, Lauro Jardim publicou, eu coloquei até literalmente na minha coluna da Timeline, um empresário dizendo, não, nós contratamos sim escritórios ligados a ministros do STF, de amigos ou de parentes, porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. Mesmo quando não há uma causa específica, nós pagamos mensalmente um valor para que quando a gente precisar, se precisar, né, eles estejam ali a nosso serviço, à nossa disposição. E é impressionante porque fizeram um levantamento dos processos que o escritório Barço de Moraes tem no STF, são 31 processos hoje. E o mais incrível, 22 começaram a tramitar no tribunal, na Corte Superior, depois da posse do Alexandre de Moraes, em 22 de março de 2017. Então, quando você olha esses sites de escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai encontrar uma nova especialidade, que é especializados em cortes superiores. O que já tivemos aqui depoimentos de alguns advogados que participaram do programa, isso não existe. Um advogado, ele atua em qualquer instância, em qualquer corte, ele é obrigado a cumprir ali todo o processo, né? Subiu de instância, ele vai atuar ali também. Não existe essa história de um escritório especializado. Por que eles se dizem especializados? Porque eles têm a ajuda de alguém lá dentro, né? E isso precisa ser investigado. Então, 31 processos tem hoje o escritório Barço de Moraes no STF, 22 começaram a tramitar depois da posse do Alexandre de Moraes. E outro absurdo, dos outros 8 restantes, né? Então, 31, 22 começaram depois da posse dele. Os que começaram antes desses 8, 3 tiveram a atuação do Alexandre de Moraes como advogado. Deu para entender? Os outros 5 são da época em que ele já era ministro da Justiça do Michel Temer. E aí você vai atrás de um posicionamento do Alexandre de Moraes sobre isso, uma declaração. Ele precisa falar disso. As pessoas precisam perguntar. Minha coluna na Timeline falava disso. Nós temos de cobrar diariamente do Alexandre de Moraes, da dona Vivi, de todo mundo ligado ao escritório Barço de Moraes, uma declaração sobre isso. Que diabo está acontecendo? Isso é ilegal? Isso é imoral? É um suborno oficializado? O que está acontecendo? E, mais uma vez, nenhuma palavra. Alexandre de Moraes, que fala de tudo, que se mete em tudo, não dá uma palavra sobre a situação do escritório de advocacia da família. A dona Vivi é muda, eu nunca ouvi ela falar. Ela fala? Eu nunca a ouvi falar. Desculpem, nunca vi uma entrevista, nada. Quando ela aparece com o Alexandre de Moraes, ela aparece muda e sai calada. Não, e o detalhe é o seguinte, né, Lacombe? O fato do Alexandre de Moraes não comentar sobre isso, eu até entendo. Agora, cadê o CNJ, né? Cadê Ministério Público? Não há uma investigação sequer, não há um questionamento sequer. O Ramalho comentou aqui, né, do diretor da Polícia Federal, falando, infelizmente, né, tá chegando no Lula. Mas isso não é um indício daquilo que o Alexandre de Moraes, inclusive, né, acusava o próprio Bolsonaro quando ele apenas te nomeou como diretor da PF? Ou seja, é muito claro aqui o que está acontecendo no país. Minority Report, né? Pois é, muito claro o que está acontecendo no país. Então agora, quando você tem realmente provas de que algo está
acontecendo, ou pelo menos indícios, fortes indícios, que já justificariam aí investigações, questionamentos, nada acontece. E mais, essa história que o Globo está trazendo hoje, o Ramagem falou muito bem, isso aqui é muito grave, porque você tem vários crimes sendo cometidos ali, inclusive o fato de o Alexandre de Moraes estar procurando de maneira informal, né, o diretor do Banco Central para salvar um banco cujo ele tem um contrato milionário, tá, com o escritório da esposa e dos filhos. Você quer um negócio mais escancarado que esse? Porque em julho desse ano já estava correndo o acordo, ele já estava pagando 3,6 milhões de reais todos os meses para o escritório da esposa e dos filhos do Alexandre de Moraes. Então como é que em julho esse acordo, esse contrato de 130 milhões que já estava sendo pago, né? Com prioridade absoluta, diga-se, mesmo no momento em que se admite ali uma grave crise financeira do Banco Master, as ordens internas, e a Malu Gaspar tem feito uma série de reportagens que a gente tem que elogiar, ela teve acesso a comunicados internos que dizem exatamente isso. Prioridade absoluta, pagar o contrato de 3 milhões e 600 mil reais por mês ao escritório Barços de Moraes. Ou seja, o Banco Master, em todos os seus ativos e passivos, a prioridade era pagar o Alexandre de Moraes. Por que será? Queria resolver, ou seja, um juiz resolver uma demanda sem estar nos autos, sem a provocação, sem o contraditório, não. É promover, resolver pelo lobby. O ditador deve estar, ele não vai se manifestar sobre isso. Por quê? Ele é o que incide em todas as instâncias, na administração pública federal, estadual, ele não vai falar sobre esse caso e deve estar extremamente irritado que esse caso está vindo à tona. Esse caso não. Isso é um grave fraude, esse é o grande escândalo que tem que estar em todos os jornais, tem que estar sendo publicizado e levado às instâncias internacionais. As declarações de patrimônio de renda da Vivi, que não se manifesta em nenhum momento, também, né? Tem isso, que de repente ela teve uma atuação meteórica, né? Ela é alguma especialista no direito e nada? Lógico que não. O patrimônio dela de 24 milhões saltou para 79 milhões. De um ano para o outro. De um ano para o outro. Ou seja, isso é um crescimento de 230%. Você pega o caso particular, a pessoa consegue, o brasileiro é tão difícil conseguir comprar uma casa própria, um apartamento. Você consegue comprar sua casa, no ano seguinte você tem mais 2 casas iguais e mais uma pela metade. É o caso da Vivi de Moraes. Ou seja, e a gente ainda sabe que esses ministros e os parentes dos ministros não têm a fiscalização da Receita, não tem a fiscalização de imposto de renda, não tem nada disso. O parlamentar ele tem que declarar seus patrimônios, são publicizados. Essas pessoas não pode fazer nenhuma apuração fiscal contra eles. Então, muito provavelmente tem muito mais do que isso. Esse é um escândalo que ele não consegue se explicar, não vai se explicar e ainda deve querer ir para cima dos jornais. Então, nessa briga toda que está acontecendo, a paulada de organizações criminosas entre PT e STF, vai começar a vir à tona e nós vamos aproveitar para mostrar todas essas ilegalidades para o ano que vem, para a campanha eleitoral. Não, e eu queria só concluir, porque é o seguinte, você tem um caso de flagrante tráfico de influência ali do Alexandre de Moraes, tá? Uma atuação política, uma atuação completamente fora do escopo de um ministro do STF, pedindo para um banco que estava totalmente quebrado, cheio de irregularidades, pedindo para o diretor do Banco Central salvar esse banco, para que um banco estatal, né, um banco público como é o BRB lá do Distrito Federal, comprasse, salvasse esse banco, o mesmo banco que tinha um contrato milionário, o maior contrato já feito no Brasil, pelo que se sabe até agora, tá? De um escritório de advocacia com uma única empresa.
que por acaso é a empresa da esposa e dos filhos do Alexandre de Moraes. Então, isso é completamente absurdo. Isso daí só isso. Ainda que o Alexandre de Moraes nunca tivesse feito mais nada de errado na vida dele, só isso seria o suficiente para o impeachment imediato do Alexandre de Moraes. Imediato. É um absurdo isso ser tratado com normalidade, né? Óbvio que há aí, para mim, algo mudou em relação à esquerda e o Alexandre de Moraes. Para mim, há claramente já uma tentativa. Não sei se eles querem levar o impeachment do Alexandre de Moraes, não sei se eles querem dobrar o Alexandre de Moraes para algum interesse que eles tenham e que talvez o Alexandre de Moraes esteja se resistindo, porque é assim que esse pessoal age. No Brasil isso é muito comum, né? Eles tentam um acordo, não vai por bem, então vai por mal. Vamos começar a bater aqui nesse cara, vamos começar a pegar os podres dele, jogar na nossa mídia de estimação, que no caso é o Globo, né? E ver se a gente consegue uma negociação melhor. Infelizmente o Brasil ele acaba andando assim. E aí você tem o que o Lacombe estava falando, quando você olha os números, né? Você olha esses contratos da mulher do Alexandre de Moraes, chama a atenção que de 2023 a 2024 o patrimônio dela mais que triplica em um ano. Em um ano ela tinha, acho que era 29,4 milhões de reais. A Ramagem falou agora, né? O número foi para 79 Pois é. milhões, gente. Milhões. Isso é o que está sendo dito, né? Não, o próprio, eu sei que existem holdings patrimoniais e tudo, né? Empresas que detêm a propriedade oficial de imóveis, né? Eu sei que eventualmente não é nada irregular, mas você acaba desconfiando desse LEX, Instituto de Estudos Jurídicos da Família, porque esse LEX, você procura, o que você espera de um Instituto de Estudos Jurídicos? Que ofereça, né, cursos, seminários, congressos, eventos. Você procura, eles não têm rede social, eles não têm site. Esse LEX existe simplesmente para ser a holding patrimonial da família. Todos os imóveis, e são muitos, milionários, em Campos do Jordão, em Brasília, em São Paulo, o escritório da família, o apartamento da família, a mansão que compraram em Brasília, tudo pertence oficialmente ao LEX. O que também eu gostaria muito de entrevistar os contadores da família Moraes para entender que mágica é essa toda que eles fazem, porque os caras são realmente muito bons, né? O Supremo Tribunal Federal, que a instituição é para ser a guardiã da Constituição, da segurança jurídica nacional, acabou destruindo o nosso ordenamento jurídico. Eles concentram poder, ainda concentram interesses privados deles. A gente está vendo isso. Eles estão ali fazendo seus lobbies por suas decisões sentenças, tendo parcialidade. Uma empresa estrangeira, grandes investidores estrangeiros, e o mundo é todo globalizado no mercado financeiro, eles olham para a situação de um país, o sistema jurídico judicial deles. A análise do Brasil é a seguinte: você não tem acesso à justiça devida, a justiça é parcial. Quando você olha o acesso ao judiciário, o humilde, o pobre, ele não tem acesso à justiça. Quantos recursos tem, quanta procrastinação, a tutela jurisdicional, ou seja, ver o seu direito legítimo pelo judicial não chega, porque tem que subir todas as instâncias até o STF, procrastina, e nada anda. Por quê? Porque decidir é poder. Tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Eles discutem todas as ações, crime, civil, até pipoca do cinema eles discutem, o título do Flamengo com o esporte, eles decidiram também. Então, para o pobre não se chega. E para o rico também não. Porque se a causa é milionária, tem sempre uma parcialidade de um escritório de advocacia vinculado a um dos ministros para decidir a questão. Antes era quem conhecia o ministro. Antes, não é pela técnica do advogado, é quem conhecia. Eles acabaram até com isso. Agora são só os familiares dos ministros. Há alguma república que vai andar assim? O Brasil, um país tão rico, vai conseguir andar com esse grau de corrupção que acontece no Brasil? E esse ministro Alexandre de Moraes, com essa exposição do contrato dela do Banco Master, fica mais do que evidente. O Banco Master é um contrato deles. Uma advogada, mulher do ministro, que não tem técnica jurídica reconhecida em lugar nenhum, é a que tem um contrato milionário. Por quê? Porque a mulher do ministro
que vai fazer interferência no próprio judiciário, nas outras agências independentes, um Banco Central, no Congresso Nacional e onde quer que se esteja, pela parcialidade do grupo. É isso que eles fizeram com o Brasil. É isso que eles fizeram com a segurança jurídica e com o ordenamento jurídico brasileiro. E não esqueçam, né? Aí o Lacombe é muito repetitivo, mas a gente precisa ficar, algumas informações a gente tem que repetir, e repetir, e repetir, e repetir. O Banco Master tem hoje 77 mil processos no Brasil todo. Sabe quantos estão a cargo da dona Vivi, do escritório Barços de Moraes? Um. Ela perdeu, inclusive, na primeira instância e na segunda instância. Mas aí vão recorrendo. Opa, quando chegar na STF, ganha, né? Provavelmente, né? Com um contrato de 3 milhões e 600 mil por mês, com a divulgação agora dessa informação feita pela Malu Gaspar do Globo, de que o próprio Alexandre de Moraes tentou interferir, ligou para o presidente do Banco Central, se reuniu pessoalmente com o Galípolo, né, defendendo os interesses do Banco Master. O que vocês acham? Né? Quando bate uma ação, ou quando batesse a ação da dona Vivi com o Banco Master, o que aconteceria? Né? É triste, é triste. E aí você olha lá, cadê a imprensa cobrando? Aí vai lá, o Alexandre de Moraes vai ao SBT News, ao SBT. Desculpem, mesmo que você seja um repórter do SBT no dia do lançamento do canal de notícias do SBT, se você está com o microfone à mão, uma câmera apontada para o Alexandre de Moraes, você tem a obrigação de perguntar a ele sobre essa questão envolvendo o Banco Master e o escritório Barços de Moraes. Porque não é qualquer banco, gente. É um banco que deu uma fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais. Tem fundo de aposentados do Rio de Janeiro, né, que vai perder um dinheirão, que está perdendo um dinheirão, porque foi lesado pelo Banco Master. Vocês acham isso correto? Bom, não é possível. Não é possível. Depois de tudo isso aqui, fica a pergunta que ninguém quer responder. Até quando alguns vão se achar intocáveis aqui dentro do Brasil? A história é clara, gente. Todo poder que se acha absoluto acaba caindo. Toda arrogância cobra o seu preço. Toda injustiça deixa rastro. Agora eu quero saber de você, olhando para tudo que você viu. Você acha que eles vão conseguir sair ileso novamente, sair impune de mais esse escândalo? Comenta aqui embaixo, porque esse debate não pode morrer. Esse vídeo eles não queriam que você assistisse. Então compartilha muito, taca o like para esse vídeo e bora alcançar o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!